Somos gratos a Deus por tudo, por essa igreja local, porque se nós estamos aqui, meus irmãos, sabe por quê? Sabe qual o motivo de nós estarmos aqui hoje? É porque está escrito aqui, ó. É porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sem perca de tempo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Glória a Deus. Que Deus abençoe hoje nesse culto de varão, esse culto de senhores. 1 Coríntios, capítulo 13, finalzinho do capítulo, verso 13 também. 13. Amém? Quem não achou, diga aleluia. Então, creio que todos achou. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, maior é o amor. Amém, meus irmãos? Podemos se assentar dando um glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é tão interessante, ela é tão fascinante, que várias vezes aqui nós vamos ver na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, os números sendo repetidos, né? Já tive outra oportunidade de ver e de falar aqui também sobre esses números, né? Várias vezes aqui os números são repetidos, né? E temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Como a irmã aqui mesmo pregou, como esse hino que foi louvado aqui, devemos agradecer a Deus por tudo. O povo que estava ali no Egito, o povo de Israel, meus irmãos, era para eles ter andado pouco tempo no deserto, era para eles ter andado apenas 40 dias no deserto, mas eles andaram quantos anos, meus irmãos? 40 anos, meus irmãos. Sabe por quê? Por causa da murmuração. Então, meus irmãos, troque a murmuração pela gratidão, seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Meus irmãos, Deus tem deixado o sinal dEle em tudo que Ele faz, meus irmãos. Esse povo que saiu ali do Egito, meus irmãos, eles passaram 40 dias andando e além dos 40 dias passaram mais 40 anos, meus irmãos. Então nós vemos aí que esse número 40, ele vem se repetindo. Um outro exemplo, quando Moisés subiu ao monte, quando ele desceu, meus irmãos, quantos dias ele não ficou lá em cima? 40 dias. Quer um outro exemplo? Jesus, quando jejuou 40 dias e 40 noites. Querem um outro exemplo? O dilúvio. Quanto tempo durou o dilúvio? 40 dias e 40 noites. Então, meus irmãos, várias vezes esse número vem repetindo. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar do número 3. Foi igual foi dito aqui, porque hoje permanece a fé, 2, a esperança e 3, o amor. Meus irmãos, nós estamos numa oportunidade de estudar a Bíblia na Escola Bíblica Dominical, e ela vem falando também de um outro número, que também é o número 3, que é representado o ser humano. O ser humano, ele também é meus irmãos, ele é uma triunidade, porque ele é corpo, espírito e alma. Assim também, meus irmãos, é a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje nós vamos falar dessas 3 virtudes cristãs. E quais são elas? A fé, a esperança e o amor. O cristão verdadeiro, meus irmãos, tem que praticar esses 3 itens: a fé, o amor e a esperança. É como se nós viemos aqui no culto, meu irmão. Pode ser comparado a isso. Por que tem que ser as 3 e não só uma? Por que eu tenho que ter só esperança e não fé? Por que eu tenho que ter fé e não esperança? Por que tem que ser os 3? É como nós viemos para um culto hoje. Às vezes, tem um irmão em casa e ele pensa: não vou para o culto hoje. E ele acaba lembrando: não, eu vou porque eu tenho que ficar na portaria. Aí ele vem. Não estou falando aqui que é os irmãos, é um exemplo. Às vezes os irmãos não querem vir para o culto hoje, mas ele fala: não, eu vou porque a banda não está lá. E eu vou lá porque eu tenho que tocar, senão ninguém vai tocar, ninguém vai cantar. Meu irmão, não vou para o culto hoje, mas eu vou porque eu lembrei que eu tenho um testemunho. E às vezes o irmão acaba vindo. Meus irmãos, o que eu quero dizer aqui para vocês, que quem vem verdadeiramente para um culto, ele não vem somente para testemunhar, ele não vem somente para louvar, ele não vem somente para tocar, ele vem para fazer um culto completo, ele vem para cultuar, meus irmãos. Então esse negócio de que, eu só vou lá para dentro quando começar a palavra, isso não existe. Eu só vou lá quando eu tocar, terminei de tocar, eu vou lá para fora conversar. Meus irmãos, isso não existe. Jesus, quando faz um milagre, Jesus faz um milagre completo.
completo. Então, quando nós viemos para o culto, nós temos que vir para cultuar, fazer um culto completo. Se precisar limpar o chão, eu vou. Se precisar ficar na portaria, eu vou. Se precisar pregar, eu vou. Se precisar cantar, tocar, eu vou. Por quê? Porque nós somos filhos do nosso Senhor Jesus Cristo, um Deus verdadeiro, um Deus vivo, 3 vezes santo. Olha o número 3 aí. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, quem vem verdadeiramente para um culto, vem para fazer o culto completo, meus irmãos. Por isso, nós devemos praticar essas 3 virtudes cristãs. É praticar a fé, é praticar a esperança e é praticar o amor. Então nós vamos falar hoje aqui do primeiro item, que é a fé. Meus irmãos, a fé, ela é tão importante na vida do cristão, mas tão importante, que a palavra de Deus vai dizer assim, que o justo viverá pela fé. Meus irmãos, a fé é tão importante na vida, que a palavra de Deus vai dizer que o justo viverá pela fé, meus irmãos. Vamos fantasiar aqui um pouco novamente, falando sobre a fé, não fugindo da palavra. Mas se eu perguntasse aqui para algum irmão, né, como tem sido a sua vida? E ele vai me responder, talvez ele está passando por alguma tribulação, por alguma tempestade, ou por algum vendaval. Ele vai me dizer, não está indo muito bem não, estou passando alguns perrengues. Como é que está o seu casamento? Não vai muito bem não, eu ando brigando com a minha esposa. Como é que está o seu emprego? Lá tem alguém me perseguindo, né? Mas como vai a sua fé? A minha fé está inabalável, a minha fé está intacta, guardada. O que eu quero dizer aqui para os irmãos, o quanto a fé é importante, meu irmão, que pode acontecer qualquer vendaval, pode acontecer qualquer tempestade, mas a sua fé, ela tem que manter firme, ela não pode mudar, meus irmãos. Pode acontecer o que acontecer, mas a tua fé, ela tem que ficar de pé. Amém, meus irmãos? Quem aqui acredita nisso? Quem aqui tem fé, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, também vai dizer assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima acredita que Ele existe e que Ele é o quê? Que Ele é recompensador, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que têm fé, meus irmãos. A fé é tão importante na vida do ser humano que aquele que hoje está removendo montanhas, um dia ele começou removendo pequenos pedregulhos, meus irmãos. No contexto, a fé é tão importante que ela ajuda você a atravessar o monte, meus irmãos. Se eu perguntasse aqui para os irmãos dessa forma, como seria bom se tudo fosse assim? Eu creio que os irmãos também achariam que assim também seria bom. Mas eu estou passando por uma tribulação, eu estou passando por algum momento ruim na minha vida, uma situação que entrou e está me deixando angustiado. E se eu perguntasse e dissesse assim para os irmãos, como seria bom se fosse assim? Vamos fantasiar aqui um pouco para os irmãos entenderem melhor sobre a fé. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? E o Senhor diz assim, não se preocupe, pode ficar tranquilo, porque eu permiti que isso está acontecendo em você, porque mais à frente eu tenho algo melhor para você. Como seria bom se não fosse assim, né? Mas Senhor, chega um outro momento, eu perdi o emprego. Não se preocupa. Pode ficar aí 5 meses com seu seguro-desemprego, porque eu tenho um melhor para você ali na frente. Pode ficar tranquilo, descansando. Se fosse assim, seria bom, né? Mas aonde entraria a fé, meus irmãos? Senhor, eu perdi meu casamento. Não se preocupa, aquele casamento não era para você, porque o que eu tenho para você é muito melhor, vai aparecer uma outra pessoa na sua vida. Senhor, eu perdi o meu namoro. Não, aquele namoro não era nada, porque agora eu estou arrumando um casamento para você. Então eu vou ficar tranquilo, seria bom se fosse assim, né, meus irmãos? Mas não é assim não. Aonde entraria a fé? Aonde nós exercitaríamos nossa fé se tudo fosse assim? Né, meus irmãos? Não seria bom não. Aonde entraria a fé? Né? Aquele que hoje está removendo montanhas, um dia começou removendo pequenos pedregulhos. Então por isso que nós temos que manter a nossa fé intacta. Temos que manter a nossa fé inabalável. Meus irmãos, Jesus, quando Ele veio aqui na terra, Ele operou vários milagres. Fez muita cura, muitas maravilhas nosso Senhor Jesus fez quando Ele veio aqui na terra. Multidões se alegraram com as obras de Jesus. Muitas pessoas ficaram admiradas com as obras de Jesus.
Mas falando da fé aqui, em que momento que Jesus ficou admirado com alguma coisa quando ele veio aqui na terra? Em que momento Jesus ficou maravilhado com alguma coisa quando ele viu e ficou admirado? Em que momento, meus irmãos? Sabe qual foi o momento? No momento que algum ser humano teve fé. Em vários episódios, o nosso Senhor Jesus Cristo, falando da fé, ele vai dizer bem assim: ó mulher, quão grande é a tua fé. Então, meus irmãos, a fé deixou Jesus maravilhado, deixou Jesus admirado. Mas, irmãos, Valdo, hoje é um culto de varão, o senhor está falando de mulher? Sim, estou falando, porque a fé ela é importante. Em um outro episódio, Jesus Cristo também vai dizer para uma mulher: vai, pois a tua fé te salvou. Está vendo, meus irmãos, o quanto a fé é importante na vida do ser humano? Quer ver um outro episódio aqui para aumentar e estimular a fé dos irmãos? Já que hoje é um culto de varão, um culto de senhores. Um outro episódio também, lá em Mateus, creio que os irmãos aqui conhecem, o centurião de Cafarnaum. Os irmãos, creio que todo mundo conhece. Eu vou aqui dizer já com as minhas palavras para adiantar um pouco. Esse centurião, senhor de 100 homens, chega para Jesus e fala: Senhor, eu tenho um servo em casa, e esse servo está doente. E Jesus fala: então me leve à sua casa. E Jesus vai dizer o quê? E esse centurião vai dizer o quê? Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa, mas eu creio e eu entendo, Senhor, que se eu disser para aquele servo vai, aquele servo vai. Se eu disser para um outro levar uma mensagem onde é que seja, ele leva. E se eu falar volte, ele volta também. Então, Jesus, eu entendo isso, que eu, ser humano, tenho o poder de dizer isso, dele fazer e mandar e ele fazer. Eu entendi isso, Senhor Jesus Cristo. Falando da fé, meus irmãos, aquele centurião fala desse jeito para Jesus: eu não sou digno de que entre na minha casa, mas eu, ser humano, entendi que eu tenho poder sobre esse outro. Imagina você, que é o Senhor de tudo isso aqui, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que se eu tenho poder sobre esse, o Senhor também pode apenas dizer e o meu servo será curado. Quem acredita nisso aqui, meus irmãos? É verdade ou mentira? E assim aconteceu, meus irmãos. Jesus apenas disse e aquele servo foi curado. Mas o versículo não acabou aí não, meus irmãos. Como que Jesus ficou maravilhado? E no final do versículo diz: nem mesmo em Israel vi homem, vi varão, vi um Senhor de tanta fé. Está vendo, meus irmãos, o quanto a fé é importante nas nossas vidas? Se tudo fosse como eu falei, se tudo fosse daquele jeito, onde nós exerceríamos a nossa fé? Como nós agradaríamos Deus? Se a própria palavra está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, tem coisas que enchem os olhos do ser humano, mas não enchem os olhos de Deus. E ao contrário disso, tem coisas que enchem os olhos de Deus e não enchem os olhos do ser humano, né? Foi como foi dito aqui na quinta-feira, aqui a passagem de Samuel, né? Onde ali o profeta, ao ver o primeiro filho ali de Jessé, né? Ele imagina que aquele ali seria ungido, mas Deus não vê como nós vemos, meus irmãos. E assim foi o que aconteceu na vida desse centurião de Cafarnaum. Ele acreditou e creu que só Jesus dissesse uma palavra, aquele servo dele seria curado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esse foi o primeiro item. Vamos para o segundo, que é a esperança. Pois agora permanece o amor e a esperança. Meus irmãos, vocês sabiam que existe 3 classes de pessoas que têm esperança? Vamos falar sobre o número 3 novamente. Sabe qual é a primeira classe de pessoas que tem esperança? É aquela que tem uma falsa esperança. Mas, irmão Oswaldo, não estou entendendo, como assim? A pessoa tem esperança, mas tem uma falsa esperança? Sim, meus irmãos, às vezes a pessoa tem uma esperança, mas essa esperança que ela tem é uma falsa esperança. Sabe por quê? Porque às vezes tudo que ela tem, ela confia no que tem. Às vezes ela tem um grande emprego e ela confia nesse grande emprego. Às vezes ela tem um bom carro
E ela deposita sua confiança nesse carro. Às vezes ela tem um bom cargo, ou às vezes tem um poder aquisitivo alto, então ela deposita sua confiança tudo nisso aí. Ela tem esperança em tudo isso aí que foi dito. Mas eu digo aqui para os irmãos, isso aí é passageiro. Isso aí pode mudar da noite para o dia. Isso aí, meus irmãos, pode mudar daqui um mês, pode mudar daqui 15 dias, pode mudar daqui uma semana, pode até mudar essa noite. E se mudar, de que essa pessoa vai viver? Qual a esperança que ela vai ter? Então ela tem uma falsa esperança, por quê? Porque ela confia em tudo isso aqui que foi dito, meus irmãos. Mas a palavra vai dizer assim no Salmo 20, olha só o que o salmista vai dizer: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos o quê? E confiamos em quê? Nós fazemos menção do nome do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Segundo tipo de pessoas que têm esperança, sabe qual que é? É aquela que já não tem esperança. Às vezes pode ser que tenha alguém aqui hoje que já não tem mais esperança. Pode ser que no culto passado apareceu alguém que já não tem mais esperança. Ou às vezes o Espírito Santo pode ter agido também, e através dessa transmissão, alguém à distância pode estar vendo, e nesse local distante ela já não está mais nem aí para a vida dela. Sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes ela está sentindo uma dor tão grande, às vezes ele está angustiado, está magoado, está chateado por alguma coisa, então ele já não tem mais esperança. Às vezes é tanto problema na vida do ser humano, que ele quer tirar a sua própria vida. Ele acredita que se ele tirar a vida dele, tudo vai se resolver. Ele quer se matar, mas ele não quer morrer. Às vezes ele quer tirar sua própria vida, mas ele não quer morrer. Ele quer matar quem? Matar suas dores, quer matar suas dívidas, quer matar os seus problemas. Mas, meus irmãos, uma coisa eu vou dizer: isso que está acontecendo na sua vida não é para a morte, não é se matando que vai resolver a sua vida. Terceiro tipo de classe de pessoas que tem esperança. Sabe qual é o terceiro? É aquela que acredita numa viva esperança. E eu creio que essas pessoas somos nós, que acredita numa viva esperança, numa esperança que nunca morre. Meus irmãos, e essa esperança é Jesus Cristo. Já tentaram matar, já tentou fazer várias coisas com ele, mas ele nunca morre. Nós somos gerados numa viva esperança, aquela que nunca morre. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Hoje, dia 1º de fevereiro, seus irmãos já percebeu, já estamos no início aí do segundo mês, como o tempo está passando rápido. Nós estávamos esse dia onde aí? Comemorando a virada de ano, comemorando o Natal, fazendo propósitos em nossas vidas, fazendo votos, muitas pessoas fazendo até promessas, nesse ano novo que entrou, nesse comecinho do segundo mês. Muita gente ainda estão fazendo propósitos, muitas fizeram, e desses propósitos, essas promessas, muitos são pagar as dívidas desse ano, quantas pessoas não fizeram? Não, esse ano que entrar aí, eu vou pagar todas as minhas dívidas, não quero dever ninguém, quero deixar tudo certinho. Muitos propósitos eu creio que foram feitos. Eu quero chegar mais em Jesus Cristo, quero me aprofundar mais na palavra. Mas uma coisa eu vou dizer aqui, uma pesquisa que foi dita, meus irmãos: sabe qual a maior promessa que todo mundo faz na virada ou no início de um ano? O regime. A maioria das pessoas quer começar um ano novo fazendo regime, ou às vezes quer começar um mês, adentrando no mês, fazendo regime, ou às vezes em toda segunda-feira. As maiores promessas, os maiores propósitos, os maiores votos são no regime. Mas, meus irmãos, não adianta querer tanta mudança, não adianta querer tantas transformações se nós não temos fé e nós não temos esperança. Muitas pessoas realmente fazem propósito, isso é verdade, só que vai chegando no meio do caminho, vai chegando no meio do ano, as pessoas já não estão mais focadas como era no começo do ano, ela vai perdendo esperança, vai perdendo a fé. Mas uma coisa eu digo aqui para os irmãos: temos que ter transformação, temos que ter mudanças em nossas vidas, temos que ficar firme na palavra, temos que ficar com a fé inabalável e com a esperança firme intacta, meus irmãos, para não fazer o quê? Para não chegar no meio do ano e você não começar a murmurar de tudo que tem acontecido na sua vida. Quantas vezes, meus irmãos, nós não pedimos: Senhor, muda a minha esposa? Quantas vezes, meus irmãos, a esposa não fala: Senhor, muda o meu esposo, muda o meu filho? Mas na maioria das vezes a mudança tem que ser feita em nós, meus irmãos.
Para os irmãos entenderem um pouco melhor do que eu estou querendo dizer, Jesus, no seu ministério que durou 3 anos e meio, ele resolveu e decidiu fazer o seu primeiro milagre, que foi em bodas de Caná da Galileia. Foi o milagre da transformação. Meus irmãos, eu sei que aqui não é lugar de eu dizer o que eu sinto, o que eu acho, mas eu creio que o milagre da transformação foi um dos maiores milagres de Jesus Cristo. Foi a transformação. Transformação, sim, da água do vinho. Mas a transformação que eu quero dizer aqui para os irmãos já viram essa passagem da mulher adúltera, onde várias pessoas ali queriam apedrejá-la, queriam matá-la, e ela foi levada até Jesus para ver o que Jesus decidia sobre ela, o que Jesus achava sobre aquela situação. E Jesus fala aquela frase que todos conhecem: aquele aqui que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E muitos ali, meus irmãos, caíram em si, viram que todos eram pecadores. E Jesus pergunta para ela: aonde estão seus acusadores? E ela olha e não vê ninguém. E Jesus disse: nem eu te condeno, nem eu te acuso. É aí que houve a transformação, porque o versículo não acaba aí. No versículo seguinte vai dizer o quê? Jesus disse: vai e não peque novamente. É aí que teve a transformação, meus irmãos. E aquela mulher foi e não pecou novamente. Meus irmãos, então muitas das vezes o milagre que nós quer que seja na pessoa, ele tem que acontecer em nossas vidas. Jamais haverá um novo ano se continuarmos cometendo os mesmos erros do ano passado. Meus irmãos, a mudança que nós tanto pedimos, às vezes, está na renúncia que nós não fazemos. Às vezes querendo tanta mudança, tanta transformação, mas às vezes nós não renunciamos nada. Às vezes pedimos tanto e não buscamos nada. Então, meus irmãos, verdade, tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que ter mudança, tem que ter transformação, meus irmãos. Mas uma boa notícia eu tenho aqui para dar para os irmãos. Vocês querem ouvir essa boa notícia? Aquele Jesus que operou lá atrás, que fez milagre lá atrás, que fez transformação, até no dia de hoje anda curando e fazendo milagre aqui. Quem acredita nisso? Quem tem fé que isso vai acontecer? Quem aqui tem esperança que ao sair por essa porta, você vai se sentir muito melhor do que entrou? Amém, irmãos? Será que eu consigo ouvir um glória a Deus mais alto aqui hoje? Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Deus maravilhoso. Meus irmãos, existe muito ditado aí fora. Uns até aproveitáveis, outros não. Sabe um dos ditados que fala aí fora? Diz que se conselho fosse bom, não vendia, dava. E eu vou dizer assim hoje eu estou vendendo um conselho aqui. Só que hoje está de promoção, eu vou dar de graça. Quem aqui aceita? Alguém quer um conselho bíblico aqui hoje? Meus irmãos, afaste da sua vida tudo aquilo que não acrescenta no seu propósito. Alguém quer uma palavra aqui hoje para aumentar a sua fé, elevar a sua esperança? Quem aqui em 2019 teve milagre em sua vida? Quem aqui recebeu bênção em 2019? Eu creio que todo mundo recebeu bênção em 2019. Mas se eu disser assim, será que vocês acreditam? O que Deus tem preparado para você em 2020 é muito melhor do que você ganhou em 2019? Quem acredita nisso aqui? Aleluia. Meus irmãos, o que Deus tem preparado para você nesse novo ano é muito melhor do que você teve em 2019. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, meus irmãos, é o amor. Nós começamos aqui falando no número 3. Eu vou dar mais um exemplo aqui de número 3 aqui. 3 coisas. Sabe qual de muitas, qual das maiores decisões do ser humano? De muitas, sabe qual as 3 maiores? A primeira, a salvação. A segunda, o propósito. E a terceira, o casamento. Por que, irmão Oswaldo, que a salvação vem em primeiro lugar? Meus irmãos, a salvação ela é individual. É sim, eu já vi muita gente dizer que a salvação é individual. E realmente, tem um contexto aí que fala, né, a salvação ela é individual, mas eu posso salvar a minha família, eu posso salvar os meus irmãos levando a palavra, e isso realmente é verdade. Mas eu tenho aqui para os irmãos uma prova bíblica que a salvação ela é individual. Quer ver o que diz em Ezequiel? Vai repetir o versículo aqui, hein?
capítulo 14 e versículo 14. Nós lemos lá 13:13. Aqui é 14 e 14. Vai dizer assim, falando da salvação individual: ainda que estivesse no meio dela, a terra, né? Esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvaria sua própria vida. Assim diz o Senhor. Meus irmãos, a salvação, ela é individual, mas nós podemos sim salvar a nossa família, igual Noé fez. Nós podemos sim salvar os nossos amigos, como Jó fez, como Daniel também fez. Nós podemos, meus irmãos, salvar toda a nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos, porque a salvação, ela é individual. E nessa palavra aqui vai dizer, meus irmãos, quando a terra pecar contra mim, é aquele que vive pecado, aquele que vive murmurando, porque a pessoa que murmura, ela acontece igual aconteceu com o povo lá no deserto. A pessoa que murmura, ela só anda em círculos. Então, meus irmãos, pode acontecer o que for. Pecando, meus irmãos, Deus vai salvar apenas os justos. E aqui nessa palavra, falando em salvação, meus irmãos, mas Senhor, vai chegar várias vezes que muitos vão falar, mas Senhor, eu, batendo no peito, eu curei. Mas Deus vai falar, não, apenas Jó, Daniel e Noé. Mas Senhor, eu salvei tantas almas, eu fiz isso, Senhor. Não, apenas Jó, Daniel e Noé. Mas Senhor, eu falei em teu nome. Sinto muito, apenas Jó, Daniel e Noé. Meus irmãos, a salvação é individual. Amém? Quem aqui acredita nisso? Aleluia. Sabe qual a segunda decisão de um ser humano? O propósito. Meus irmãos, quando nós reconhecemos o propósito e descobrimos o propósito em nossas vidas, não existe briga, não existe intriga, não existe inveja, não existe nada disso, meus irmãos. Quando nós descobrimos o propósito de Deus em nossa vida, quando nós reconhecemos qual é o propósito de Deus em nossa vida. Quer um exemplo disso? Certa vez eu vi uma pregação onde dizia assim, aonde Moisés nasceu. Moisés foi criado aonde? No palácio. Aonde? Com riquezas. Aonde? Com estudos, com ensino, tudo de bom. E onde Deus usou Moisés? No deserto. Então qual era o propósito de Moisés? Ser usado no deserto. Onde é o seu propósito, meu irmão? É ser usado aqui ou em algum outro lugar? E ao contrário disso, meus irmãos, por isso que é importante nós reconhecermos e sabermos qual o propósito de Deus em nossa vida. E ao contrário do que eu disse, foi o que eu vi. José do Egito. Onde José do Egito foi criado? Foi ensinado no deserto, mudando de lugar para lugar. E onde Deus quis usar José do Egito? Lá no palácio. Está vendo, meus irmãos, a diferença de um para outro? Por isso que é tão importante descobrirmos e pedimos a Deus para saber qual é o propósito em nossas vidas. Mas eu disse aqui, meus irmãos, que quando nós descobrimos esse propósito, não tem intriga, não tem briga, não tem inveja, tudo é bom, tudo é maravilhoso. Sabe por quê, meus irmãos? Um exemplo aqui, irmão Reginaldo, comprou um belo carro esses dias, não comprou? Eita glória! Quando nós descobrimos o nosso propósito na nossa vida, quando nós reconhecemos que o irmão está no caminho certo, está buscando, está pelejando, está correndo atrás, está lendo a palavra, nós reconhecemos que o propósito de Deus na vida daquele irmão está acontecendo. E assim nós sabemos que o nosso propósito também vai ser feito no tempo de Deus, meus irmãos. Então quando alguém compra um carro, compra uma casa, quem reconhece e sabe do seu propósito não fica assim não, esse carro aí está com ágio estourado. Mas também comprou em 100 vezes. Mas também deu o seu de entrada e a empresa que pegou não deu nada. Isso aí é prejuízo. Não, meus irmãos. Quando nós reconhecemos o nosso propósito, quando nós vemos alguém que foi abençoado, a gente chama ele, vem cá, dá um abraço e fica feliz. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no meio evangélico, assim nas nossas vidas, a sua vitória é o quê? É a minha vitória, a sua alegria é a minha alegria, porque no mundo aí fora, meus irmãos, é desse jeito, para um ganhar, o outro tem o quê? Que perder. Aí no mundo aí fora é desse jeito, para um viver, o outro tem que morrer. Aí fora, meus irmãos, para um ser ganhador, o outro tem que ser perdedor. Mas aqui no nosso meio evangélico, quando um é ganhador,
nós também somos vencedor. Quando um recebe a vitória dele é a nossa vitória. Quando um está triste, vem aqui, a gente tenta animar, porque a sua vitória é a nossa vitória, a minha alegria é a sua alegria. Por isso é tão importante que o propósito dos irmãos sejam nas nossas vidas e em suas vidas. E o terceiro, meus irmãos, o casamento. Sabe por que o casamento vem aqui, meus irmãos? Essa aqui é rápida. Porque Deus não une pessoas. Deus une o quê? Propósito. Vocês querem ver o meu propósito? Um dos meus propósitos na minha vida está ali fora, ó, e é 2, é minha esposa e o meu filho. Quem aqui tem um propósito na vida em casa esperando? Quem aqui veio buscar o seu propósito hoje? Amém, meus irmãos? Aleluia. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, desses 3, o maior é o amor. Meus irmãos, se vocês quiserem saber o quanto espiritual nós somos, se você quiser saber o quanto espiritual você é, sabe qual é a medida? A medida está no amor. Se você quiser saber o quanto espiritual você é, a medida está do tamanho que nós amamos. Meus irmãos, certa vez Jesus foi perguntado: qual é o maior mandamento? E Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas. E sabe qual é o segundo maior mandamento, semelhante a esse? Amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Irmão, quem ama, como foi dito aqui pela irmã, quem ama dá, e dá com amor. Quem ama, dá com alegria. Irmãos, se alguém dá, é porque tem.